Paz para todos. No vídeo passado a gente viu o nascimento das nações e constatamos e vimos da linhagem de Cão, que é a linhagem de Caim, onde um personagem chamado Nimrod aparece e é um homem que se torna muito poderoso, muito forte, né? Poderoso caçador do Senhor, que na verdade é um provérbios, né? Não é uma afirmação, não é que Deus está aprovando ele, mas sim um provérbio, a qual era falado na época, onde dava esse destaque por ele realmente ter ganhado fama. Ganhou fama por quê? Porque se tornou uma pessoa que fez coisas grandiosas. Normalmente quando você faz algo muito grandioso, você acaba tendo uma certa fama. E foi isso que aconteceu com Nimrod. E aqui nós vamos ver que Deus o que vai prevalecer aqui é a vontade de Deus. Uma vez que Deus disse que era para o povo se multiplicar e se espalhar na terra. E aqui você vai ver que o intuito não era esse. Gênesis capítulo 11, versículo 1, e era toda a humanidade de uma mesma língua, de uma mesma fala. Então todo mundo falava uma mesma linguagem. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam ali um vale da terra de Sinar e habitaram ali. Ou seja, toda essa multiplicação que a gente viu no capítulo passado, né, das pessoas se multiplicando, as gerações, tanto de Sete, tanto de Sem, Cão e Jafé, eles moravam num mesmo ambiente e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eis, façamos tijolos e queimemo-los bem, e foi os tijolos por pedra e betume por cal. Então, uma informação que Moisés traz aqui, são um povo que tem uma inteligência muito boa, que são pessoas muito criativas, né? Então, eles utilizam uma espécie de tecnologia, né? Que é o betume no lugar do cal. Então, o ponto aqui é firmar cidades mesmo, fortalezas, criar e morar, ficar bem. Então, usam a tecnologia e isso mostra que o homem sempre foi inteligente, né? Muito criativo, desde sempre. Aqui nós não estamos falando de uma evolução da mente, né? Que vai evoluindo. Não, o homem sempre foi inteligente, ele foi criado dessa forma. E disseram: eia, edificamos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque os céus e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então, aqui a primeira informação aqui é que eles são chamados para fazer uma aliança. E aqui há um ponto muito interessante, né? Que é uma pedra no sapato, por exemplo, de muitos cristãos, né? Eu vejo isso, eu tenho até insistido muito nisso, mas é uma realidade. Na tua igreja, por exemplo, com certeza você deve se deparar com isso, né? De pelo menos metade da igreja, ou e algumas mais da metade da igreja, são irmãs que vão orar a Deus clamando para que o marido se converta, porque ele não é convertido. São as péssimas alianças que a gente faz no decorrer da vida. E os crentes fazem muito esse tipo de aliança, né? Simplesmente porque se deixam seduzir pela aparência, pela... a gente já aprendemos aqui, né, em vídeos passados, que os filhos da serpente são muito sedutores, têm palavras muito doces, são muito racionais, falam coisas realmente que parecem estar muito certa. Ao analisar, por exemplo, como a serpente seduziu Eva. Então, os filhos da serpente sempre são mais sedutores. As filhas da serpente são sempre mais sedutores. E não são poucos que se deixam levar por essa lábia e se faz aliança, e aí depois é complicado desfazer certas alianças, né? Principalmente a aliança de casamento, que é algo tão sério. E aí você vê muitos cristãos sofrendo porque fizeram péssimas alianças. E aqui eles chamam para uma aliança: vamos fazer uma aliança, para a gente fazer uma construção. E o texto, né, Moisés deixa claro aqui qual que é o motivo, o que levou. Então disseram: edificamos nós uma cidade e uma torre. Primeiro, não era só uma torre, era uma cidade. Uma cidade e uma torre que toca até os céus. Alguns teólogos vão dizer que chegar até o céu aqui, na verdade, é chegar até o máximo que poderia chegar, né? Construir a maior torre de todas, né? Outros vão dizer que não, que de fato eles queriam chegar até o céu. Por quê? Porque a palavra Babel aqui é a que vai se tornar Babilônia, né?
que vai ser um grande problema para o povo de Israel no futuro. Então, a Babel aqui, a palavra Babel, na linguagem babilônica, significa portões do céu. Que era justamente esse que eu acredito mais nessa teologia, né, onde eles concluem que eles queriam de fato chegar até o céu. Por isso que eles deram esse nome Babel, portões do céu. Eu quero realmente chegar até o céu. E eles planejam uma cidade que tem essa torre, porque realmente uma cidade que tem uma torre que chega até o céu é realmente algo magnífico, algo espetacular. E aí fala aqui qual que é o objetivo. E façamos-nos um nome. Ou seja, eles queriam fama. Então o ponto de chegar até a torre, fazer uma torre gigantesca, é para que eles tivessem nome. Nada, como diz no livro de Eclesiastes, não tem nada novo na terra, né? Não tem nada novo debaixo dos céus. Então hoje você vê também grandes construções que querem também te oferecer a mesma coisa. Ó, nós vamos chegar até as portas dos céus, né? Essa igreja aqui fenomenal, tem não sei quantos milhões de membros, e aqui o nosso ponto é chegar até o céu, até as portas do céu. E isso para que se dê um grande nome, né? E o segundo motivo para que não sejamos espalhados. Ora, mas por que espalhado? Quem vai espalhar? É lógico que estão diante aqui das profecias, porque com certeza aqui houve foi passada a história de geração em geração através de contar histórias, né? Me fugiu o nome aqui exato, né, do que se fala, né? Mas assim, contando história, né? Vai contando história. Qual que é a história que estão contando aqui? Estão contando a história de Caim, onde Deus falou que ele iria se espalhar. E aqui eles não aceitam isso, eles não querem se espalhar, eles querem, na verdade, ficar juntos. Então, o ponto aqui é não se espalhar, ou seja, afrontar esse Deus, e também eu vou chegar lá na porta dele e vou mostrar que nós, seres humanos, somos tão poderosos quanto Deus, ou seja, nós somos deuses. Como eu falei, nada de novo debaixo do céu, porque de fato essa é a intenção de muita gente, é de afrontar Deus, não fazer a vontade de Deus, mas aqui você vai ver que o que prevalece aqui não é a vontade do homem, mas a vontade do Eterno. E eu quero dizer para você que muitas vezes você busca por nome, por fama, né? E para isso você está disposto a fazer qualquer construção maluca, né? Tem pessoas que querem atribuir o seu nome a algo grande que faz, né? E isso nunca tem um final feliz, essa que é a verdade. Às vezes você alcança essa vitória, esse propósito por um tempo, mas logo depois você vai descobrir que não existe muito fundamento nisso, e não são poucos os que caem quando tem esse intento, né? Tem muita gente que vai para a igreja nesse intento, né? Vou ser um pastor, vou ser um profeta, tal, e vou fazer o meu nome, né? Quem que não quer fama, né? Todo mundo quer uma fama, né? Todo mundo tem até aquele ditado dos 15 minutos de fama, né? Todo mundo quer 15 minutos de fama, está acima, ter relevância, e às vezes para ter relevância a pessoa está disposta a fazer qualquer loucura, mesmo que seja afrontar a Deus. O importante é eu ter relevância, e aí muitos acabam tendo muitas dificuldades e com certeza não alcança aquilo que quer. Mas aqui também tem uma coisa interessante, que eles se unem para poder fazer isso. Uma união errada, né? No versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade da torre que os filhos dos homens edificavam. Então Moisés aqui usa de novo uma linguagem humana, né? Antropomórfica, né? Dizendo que Deus iria descer, como se Deus tivesse uma escada e Deus descesse com os pés, com as pernas, sendo que, como eu já expliquei antes, Deus não tem pé nem perna, né? Na verdade que Deus ele é espírito, mas ele utiliza essa linguagem para ficar fácil de entendimento. E por que ele está usando esse tipo de linguagem, que desce o Senhor para ver a torre que os filhos dos homens estavam edificando? Na verdade, uma linguagem de chacota. Os homens estão fazendo uma torre que vai chegar até o céu, que torre grande, né? Que monumento. Só que para Deus é tão pequenininha. Falei, não, peraí, eu tenho que descer para ver se eu consigo enxergar. E ainda ele diz, para ver a cidade, ou seja, daqui de onde eu estou vendo, não estou conseguindo enxergar essa cidade. Então eu vou chegar bem perto para ver se eu consigo enxergar
esse grande coisa que o homem está fazendo. Então é uma linguagem meio que de chacota que Moisés está usando aqui para demonstrar a grandeza do Eterno. Na verdade, se Deus não fizesse nada aqui, ele já iria se estrepar nessa missão maluca. Por quê? Porque nós sabemos que quando você vai construir alguma coisa e essa coisa vai se tornando gigante e vai crescendo, logo o ar fica rarefeito. Não tem como você chegar no céu. Não tem nenhuma construção que se sustentaria. Então, se Deus não fizesse nada, o intento dele já iria cair. Mas vamos lá. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isso é que começam a fazer agora, não haverá restrição para tudo que eles intentam fazer. Então aqui Deus, ele mostra a força da união. Eles estão unidos aqui para construir uma coisa, eles estão unidos aqui. E mesmo que, como eu acabei de falar, eles não iriam alcançar o intento, porque o ar é rarefeito, a construção jamais chegaria a essa grandiosidade toda. Estou falando aqui de um problemaço que eles encontram para si. Mas eles não iriam desistir, eles iriam insistir, eles iriam continuar, eles iriam fazer, porque a força da união é muito grande. E ela até fala que eles não vão ter restrições, ou seja, eles vão estar sempre tentando afrontar o Deus vivo. Então Deus aqui vai tomar uma posição, mas aqui é interessante você entender a força da união. Então aqui estamos dando um exemplo do mal, e há vários exemplos nas Escrituras Sagradas de pessoas que se unem para o mal. E na vida também você vê várias pessoas que se unem para o mal, que quando elas vão quando elas vão celebrar o pecado, é sempre bom celebrar o pecado com mais gente, né? Você vê que as pessoas, quando elas vão, por exemplo, falar de adultério, por exemplo, né? As pessoas sempre buscam pessoas que também já adulteram, para que elas encontrem em si aprovação. Então elas vão lá, falam, tal, elas não vão se juntar, por exemplo, com um crente fiel. Não vai falar, até comenta, mas não vai ficar muito tempo, porque logo o crente vai repreender essa atitude. É o que eles vão fazer? Eles vão procurar pessoas que têm o mesmo pensamento. Assim como tudo que você imaginar que é mal, as pessoas sempre vão buscar alguma coisa pessoas que as aprovam, né? que têm o mesmo pensamento, e aí se junta e aí fica mais fácil, né? A celebração, e isso as torna mais forte. Mas eu também quero chamar a atenção que quando você se une para as coisas boas, também tem o mesmo resultado, de se tornar uma pessoa forte, se tornar uma pessoa que alcança o objetivo. Quando, por exemplo, você vê um casal unido, porque esse é o ponto também, né? Os casais unidos, eles são uma maravilha, eles se juntam, entendem que eles estão dividindo o mesmo teto, o mesmo dinheiro, amor, carinho, compreensão. Aí você vê que esse casal vai longe, porque tem outros casais que são uma verdadeira guerra entre eles. Um quer ser maior que o outro, um utiliza o outro, um utiliza o dinheiro para humilhar o outro, não entende que o dinheiro é de ambos, com um propósito comum. Então, se eu tenho, por exemplo, eu ganho uma grana aqui, minha esposa ganha mais, mas se nós temos um mesmo propósito, pode ter certeza que ela não vai ter o menor problema em se juntar com o meu dinheiro sendo pouco e o dela sendo muito, ou vice-versa. Não vai ter o menor problema, porque estamos todos com o mesmo propósito, com a mesma visão de prosperar, de crescer. E aí você vê que quando você encontra casais assim, quanto é gostoso, né? Quanto é maravilhoso, quanto são uma benção esse casal. Mas infelizmente temos exemplos de casais terríveis, onde existe na verdade o chefe. E eu podia citar aqui vários exemplos aqui, mas senão vai ficar muito longo o vídeo, então vamos continuar aqui. Então, união, uma igreja unida, casal unido, uma família unida, pai, filho, sabe? É isso que você tem que buscar aí para tua família. Você tem que orar e buscar isso, é união, para você se tornar cada vez mais forte. Você tem que buscar para tua igreja união. Quantas igrejas vivem de fofoca? É uma panelinha aqui, é uma panelinha ali, é um disse-me-disse, é uma briga, é uma confusão. Essa igreja nunca prospera, essa igreja sempre vai... Ela até anda, mas anda com muita dificuldade, anda com muito sofrimento. Uma igreja unida, ela é forte, ela está de pé, ela é saudável, todo mundo quer chegar perto dessa igreja. É isso que você tem que orar, desejar para a tua igreja, é ter mais união na família, no casal, com os filhos, na igreja, no trabalho. Busque isso para a sua vida, não busque intriga. E, na verdade, eu vou dizer uma coisa, quando uma pessoa quer, ela já faz uma grande diferença. Às vezes você está num ambiente que todo mundo é desunido, mas se você quer unir, você já faz uma certa diferença. Você já começa a fazer alguma mudança, e aí se você consegue convencer alguém que a união é melhor, aí você vai ver que
uma força maior vai estar se tornando. Quer dizer, o caminho da força, da virtude e das boas construções está na união. E aí ele vai dizer aqui: então desceu o Senhor para ver a cidade, a torre que os filhos dos homens edificavam, e o Senhor diz: eis que o povo é um e todos têm a mesma língua, e isso é o que começam a fazer agora. Não haverá restrições para tudo que eles intentam fazer. Ei, descemos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Então aqui Deus vai usar aqui algo que interessantíssimo, né? Deus vai confundir as línguas. E aqui é um ponto interessante, que em qualquer ambiente onde não há entendimento, há um grande problema. Então, dentro do teu casamento, se você não consegue entender a sua esposa, você vai ter um grande problema. Se a mulher não consegue entender o homem, vai ter um grande problema. Eu tenho uma coisa que eu acho lindo, né? Mas vamos chegar lá também, que é na história de Abraão, que Abraão, ele fala para a mulher dele, ele pede para a mulher dele mentir, né? Porque a Bíblia, eu já falei, a Bíblia não esconde nenhum defeito dos seus servos. E Abraão pede para a mulher dele mentir, porque ele está com medo. Algo terrível, algo chato, algo assim que mancha, né, a trajetória de um homem tão espiritual, um homem forte, mas também tem um outro lado. Qual que é o outro lado? É como esse homem confiava em Sara, ao ponto de confessar para ela os medos dele. Então, o relacionamento de Abraão e Sara era tão forte, era tão de união, que Abraão conseguiu confessar para ela os medos dele. Então, esse aqui é o ponto. São pessoas que conseguem se comunicar. Abraão conseguiu dizer para sua mulher o seu maior medo. Eu te pergunto, você consegue dizer para sua mulher os seus medos? Porque para isso tem que haver uma confiança muito grande, tem que haver uma conversação muito gostosa, uma amizade muito profunda. Muitas vezes a gente se atrai tanto pelo corpo, né? Se atrai tanto por tantas coisas, né? Mas aí quando você começa a conversar e a conversa não flui, você logo vê que o seu casamento entra em problema, entra em dificuldade. E o ponto para mim é quando você no namoro tá assim, né? Quando o namoro tá assim, já devia colocar as barbas de molho. Você não consegue conversar, não consegue se entender. Já não é para você essa pessoa, sai fora, foge, não tem como. É claro que os problemas, preste atenção, meu irmão, os problemas que a pessoa tem no namoro, elas vão sempre se tornar maiores no casamento. Então, se você tem um problema com a pessoa, sei lá, a pessoa ela tem maus hábitos, uma pessoa que não é muito higiênica, você percebe isso na hora do namoro, quando você casar, você pode ter certeza que isso vai crescer. Os defeitos, eles fazem crescendo depois que você... Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que a confusão das línguas, quando você não consegue se comunicar, não aprendeu a ouvir, você vai criar um grande problema, vai criar uma grande confusão. Porque foi exatamente o que aconteceu aqui. Coisas que eram para ser construídas vão ser desfeitas. Então, aprenda a ouvir o teu parceiro, aprenda a ouvir a tua parceira. Que vocês sejam pessoas que conseguem ter um bom entendimento uns com os outros, porque a confusão, ela nasce nas línguas, ela nasce simplesmente quando você não consegue entender o que o outro fala, ou você interpreta muito mal o que o outro fala. Não tem compreensão, não tem como isso dar certo, e não tem como vocês crescerem de forma alguma. Eis, descemos e confundamos. Então aqui está no plural, né? Porque Deus é um ser completamente outro, não tem nada na Terra aqui que possa nos dar uma referência do que é Deus. Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Então são 3 atributos que é impossível compreender. Não tem nada criado que tenha esses atributos, então é difícil. Então por isso que aqui está falando de uma realidade de Deus que só vai ser explicada no Novo Testamento. Aqui tem as sementes, mas vai ser explicado no Novo Testamento, assim como o livro de Gênesis são sementes, que elas são muito bem explicadas no Novo Testamento. Então aqui nós estamos falando da Trindade, que vai ser mais bem explicada no Novo Testamento. Tem algumas seitas, né, que não aceitam de forma alguma, que aqui se trata de que é um Deus, um único Deus, que tem 3 personalidades. Eu sei que essa palavra é um pouco complicada, né? Como é que pode, né? Mas aí nós vamos usar uma palavra que eles também não gostam muito quando a gente usa, mas é uma realidade. Nós estamos falando aqui de um mistério. A mesma coisa como não tem que compreender
a natureza de Jesus, que é 100% homem e 100% Deus. Como isso pode ser possível? Não tem o menor cabimento isso. É chamado de antinômio. O que é um antinômio? É aquilo que parece ser uma contradição, mas não é. Então, a natureza de Cristo, 100% homem, 100% Deus, não tem como a gente compreender. A Trindade é um único Deus. Presta atenção, irmãos. Nós adoramos um único Deus. Um único Deus, que ao mesmo tempo é três. Nós não sabemos explicar, é um mistério. Assim como a predestinação, um Deus que predestina, e a responsabilidade do homem. E aí não tem como entender isso aqui, porque se Deus está predestinando, então logo o homem não tem responsabilidade. Se o homem tem responsabilidade, logo Deus não predestina. Mas na verdade a Bíblia apresenta essas duas verdades. Então é como eu estou falando, é um antinômio, que são coisas que parecem ser contraditórias, mas não são. Então é o exemplo que eu estou querendo dar aqui. E aqui nós estamos falando da Trindade, é uma semente de verdade que ela está nascendo aqui. E que ela vai ser bem explicada no Novo Testamento. Nós adoramos um Deus, um único Deus, mas que ao mesmo tempo é três, e não tem nada criado que faça a gente tem alguns exemplos que a gente pode dar. O melhor exemplo que a gente pode dar para isso aqui é você é corpo, alma e espírito. Eu sei que também existe muito debate dizendo que não, que o homem é só corpo e alma, mas não importa, nós não vamos entrar nisso aqui agora. O ponto é que você é uma grande explicação disso. Você é uma única pessoa, mas que ao mesmo tempo é três. Você tem um corpo, você tem uma alma e você tem um espírito. E o teu espírito, ele é muitas vezes pautado por uma coisa chamada intuição. Mas deixa pra lá, isso aí é uma coisa que nós vamos falar em outro tempo aqui. Vamos continuar no texto. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra e cessaram de edificar a cidade. Que coisa, hein? Então, Deus vai dar uma cãibra na língua e logo algumas pessoas começam a falar palavras diferentes. E aí as pessoas vão fazer exatamente o que Deus já tinha dito, era para eles se espalharem. Então, pessoas que falam a mesma linguagem vão, né? O que nós estamos falando aqui é do tronco da linguagem. Aqui não apareceu todas as linguagens aqui, né? Mas, por exemplo, eu acredito que apareceu o tronco da linguagem latina, que logo mais na frente, daqui uns milhares de anos, vai se tornar a língua portuguesa, qual a gente está falando agora. Então nós temos aqui o tronco da língua, né? Algumas línguas, milhares de línguas, que depois elas foram cada vez mais aperfeiçoando e aparecendo outras novas línguas, né? Mas o que é o ponto aqui? O ponto aqui é que houve eles tiveram que se espalhar. Então, preste atenção, irmão, para que a vontade de Deus se cumpra, teve que haver o caos, teve que haver a confusão, as pessoas tiveram que se espalhar. O caos foi estabelecido para que a vontade de Deus se cumpra. Muitas vezes Deus permite que o caos chegue na tua vida. Você perde o emprego, não está esperando, de repente perde a mulher, perde o marido, traiu. Sendo que às vezes o exemplo que eu vou dar aqui, na verdade, são poucos casos. A maioria dos cristãos que casam com cristãos, casam e vão até o fim do seu casamento. Mas existe alguns cristãos que casam com cristãos, mas de repente o cara muda. De repente o cara se desvia, começa a beber, vira um inferno, vira um filho da serpente, e aí de repente ele sai da sua vida. Ou então a mulher, que de repente acaba virando a cabeça por um outro e trai, quer dizer, essas coisas às vezes acontecem, né? Infelizmente. Mas se o caos entrou na sua vida, não receba isso como algo ruim. Deus sabe o que faz. Muitas vezes Deus permite que o caos venha para que as coisas ocupem seus devidos lugar. Às vezes você está ouvindo essa mensagem aqui e o caos entrou na tua vida. Tua mulher te abandonou, ou então teu marido te deixou e você está vivendo o caos. Mas preste atenção, se você está fazendo a vontade de Deus, tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Até o que é mal vai cooperar para o teu bem. O maior exemplo disso é Jesus Cristo, que veio na Terra, como pode, Filho de Deus, né? Tem o próprio Deus vivo, né? Mas que ele peraí, só deu um probleminha aqui, peraí. Bom, agora sim. Então, eu perdi aquilo que eu estava falando aqui. Bem, mas o que eu estou querendo dizer é que no meio do caos, Deus faz a coisa acontecer. No meio do caos, Deus faz as coisas se encaixarem. Falando de Cristo, né?
Jesus, o Cristo, né, que ele veio e se desfez, né, ele se desfez tem a palavra certa, me fugiu agora, mas vamos lá. Ele, sendo Deus, ele se humilha e se torna homem. Para quê? Para ser servo, né? Para receber a humilhação, para que a gente possa ter uma oportunidade. Então você vê aqui que ele deixa sua glória, né? E ele se humilha como servo, como corpo de homem, mas aqui há um grande propósito, porque na ressurreição ele se torna o galardoador daqueles que o buscam, ele se torna a esperança de todos aqueles que creem, né? E agora, por causa dele, nós temos uma nova aliança com Cristo. Então, quer dizer, do caos foi estabelecido algo maravilhoso. Às vezes você perdeu tudo, perdeu o emprego, está com dívida, está sem grana, está numa confusão só. Mas se você faz a vontade de Deus, Deus ele tem um propósito nessas coisas. Nem tudo a gente entende, mas quando as coisas começam a se encaixar, a gente dá glória a Deus por tudo que aconteceu. Então, não amaldiçoa a tua vida, não igual o Jó que perdeu tudo, mas tem uma passagem que ele fala que ela é tão forte, meu Deus, eu acho uma das passagens mais fortes, que Jó diz assim: ainda que eu morra, eu vou esperar em ti. Ainda que eu morra, eu vou esperar em ti. Então, quando morre, acabou tudo, né? Mas eu falo, ainda que isso aconteça, eu vou continuar esperando em ti. Não é forte isso? Diga isso para você mesmo. Ainda que morra tudo, você vai continuar esperando em Deus. Queria convidar você para orar. Eu ia falar, mas já não dá mais tempo. Falei bastante coisas aqui. Então vamos orar. Senhor, meu Pai, nós te agradecemos por esse momento. E eu quero te pedir, ó Deus, que no meio desse caos que essa pessoa está vivendo, desse problemaço, dessas coisas que de repente aconteceu, problemas que entrou a doença, entrou a falta de dinheiro, de repente o relacionamento quebrou. Ai, que coisa terrível, mas Deus usa o caos para nos direcionar à vontade dele. Meu Deus, que essa pessoa venha se tornar forte no meio da dificuldade. Que essa pessoa venha se tornar, meu Deus, uma pessoa convicta de que o Senhor sabe o que está fazendo. Nós não sabemos de nada, mas o Senhor sabe de tudo. Meu Deus, ensina essa pessoa a dialogar, a aprender a ouvir, a usar a linguagem, ó Deus, para poder se comunicar de uma forma sadia, para que ela não perca, meu Deus, muitas coisas que a gente perde por causa da nossa precipitação do falar. A gente, na raiva, no ódio, a gente fala tanta bobagem, né, meu Deus? Depois se arrepende. Mas é melhor, então, calar a boca, né? Como Jesus, no meio do tapa, do xingamento, do chicote, simplesmente ele ficou em silêncio. Ajuda essa pessoa a ficar em silêncio na hora certa, meu Pai. E falar coisas que edificam. Falar não palavras pérfidas, palavras palavrão, mas que essa pessoa venha falar palavras que realmente saiba edificar, que saiba unir. E se ela não consegue falar, meu Deus, então ela se cala. Meu Deus, também ajuda essa pessoa a se tornar uma pessoa que aprenda a unir as pessoas, unir no trabalho, unir na igreja, trazer união dentro do seu casamento com seus filhos, buscar a união. Isso nos faz ser tão forte. Isso nos faz alcançar tantas coisas maravilhosas. Meu Pai, abençoa essa pessoa que está orando, pedindo emprego, pedindo, meu Deus, que os filhos venham se converter, o marido venha se converter. Tantas pessoas fazem tanta aliança terrível, né? E parece que as pessoas nunca aprendem, né? A gente está dentro da igreja, está vendo lá os irmãos sofrendo com maridos malignos, mulheres pérfidas. Mesmo assim, parece que a pessoa não acorda, né? Quando está no seu momento de procurar um bom relacionamento, procura sempre os ímpios, né? Nunca os que estão de fato na presença de Deus, porque de fato os ímpios parecem ser mais sedutores. Mas que o Senhor venha quebrar esse tipo de coisa. Que o Senhor, meu Deus, venha ensinar essa pessoa a andar nos teus caminhos, a fazer a tua vontade, atenda as orações. Meu Deus, ouça as orações que são feitas neste canal aqui. Atenda essa pessoa, meu Deus, socorre, ajuda. É em nome de Jesus que eu te peço. Amém.